Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, que curtam os vídeos e ativem o sininho para receber a notificação dos vídeos. A palavra de Deus nos fala assim no livro de Gênesis, no capítulo 30, no versículo 1. E vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Leremos o versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Dentro da cultura dos hebreus, a questão de uma mulher ser estéril, ou seja, ela não poder gerar, era algo muito difícil, porque naquela época, naquele tipo de sociedade, era uma espécie de um status a mulher ser mãe de vários filhos, o pai ter bastante filhos, né? Uma família grande. Isso era sinal, um dos sinais de prosperidade, de que Deus estava abençoando ali aquela família, aquela casa. Jacó ele tinha duas mulheres, Raquel e Lia, e passou a ter 4 a partir do momento em que as suas duas mulheres entregaram as suas concubinas para que ele ali tivesse filhos com elas. Mas esposa mesmo, ele praticamente só tinha Raquel e Lia, que eram as duas filhas de Labão, com quem ele se casou. E Raquel ele amava. A palavra fala isso, ele tinha um amor por Raquel, ele trabalhou anos para conseguir ter Raquel como a sua esposa, mas Raquel era estéril. E nesse capítulo que nós lemos agora, o capítulo 30 e o capítulo 29, o que há é uma verdadeira competição, né? Lia tem filhos, um atrás do outro. Depois Raquel vê aquela situação, ela fica desesperada, ela pega a sua concubina, que era uma espécie de uma serviçal dela, e ela faz com que essa concubina venha ter filhos com Jacó, seu marido. Lia, por sua vez, também faz a mesma coisa, pega a sua concubina e também ela tem filhos com Jacó, então fica uma competição. E nisso tudo Raquel não tinha sido ainda agraciada com a gestação, com a gravidez, estava ali numa situação de angústia ao ponto de que no início desse capítulo ela vira para o seu marido e ela diz: dá-me filhos, senão eu morro, por conta da inveja que ela tinha da sua irmã Lia, que tinha vários filhos, e todo aquele cenário ali provocou uma grande indignação e tristeza em Raquel. E é interessante que quando nós olhamos os nomes que foram dados aos filhos das outras mulheres, todos eles diziam assim: Deus me julgou e me abençoou, Deus deu a mim uma dádiva. Era sempre algo que reportava a Deus como sendo uma bênção divina. Então aquilo talvez certamente provocou em Raquel uma tristeza e uma indignação com Deus, porque ela deveria pensar: olha, acontece na vida de todo mundo, acontece com as outras, mas comigo não acontece comigo. Todo mundo está tendo filho nessa casa e eu não tenho filhos. Eu continuo com a madre cerrada. E, irmãos, nós vemos isso acontecendo conosco às vezes, quando olhamos para o lado e vemos Deus operando o milagre na vida de um, na vida do outro, e na nossa vida isso não ocorre. O testemunho ele produz em nós um efeito de esperança, de edificação, mas às vezes também traz uma certa indignação quando a nossa fé ela não está firme, ela não está alicerçada em Deus e na promessa. Quantas vezes eu mesmo já me revoltei, já olhei, já ouvi testemunhos e tive uma reação ruim de pensar: poxa, acontece com o irmão, acontece com a irmã e comigo. Senhor, dai-me filho, senão eu morro. E o meu milagre? Eu não vou aguentar, eu não vou sobreviver, não vou conseguir adiante se o Senhor não operar o milagre na minha vida. Então era a situação de Raquel. Ela via todo mundo recebendo a bênção e a bênção dela não acontecia. Pelo contrário, cada dia parecia que estava mais distante. E é essa a sensação que se tem. Você vê todo mundo saindo do deserto, as pessoas recebendo a bênção, o milagre acontecendo, as experiências. E às vezes tu pode pensar: e eu? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não se importa comigo, com a minha situação, com a minha causa? E aí vem aquele pensamento que nem todos os casamentos Deus quer restaurar. Nem todos os casamentos Ele restaura. Parece que Deus ele tem um grupinho seleto de pessoas privilegiadas, na qual Ele vai abençoar somente elas. E isso é uma inverdade. Eu vou repetir. Isso é uma mentira. Não é assim que funciona. Deus ele pode e Ele quer sim restaurar todos os casamentos. E todas as famílias, relacionamentos que há um propósito. A palavra diz no versículo 22 que lembrou-se Deus de Raquel. Ele se lembrou de Raquel. Ele tinha esquecido? Não.
não tinha esquecido. O original hebraico, ele traz uma outra informação. Ele diz assim: chegou o momento de Deus favorecer Raquel, de Deus agraciar Raquel. Então é isso, era o tempo. Lembrou-se porque era o momento. O tempo da aprovação de Raquel tinha se cumprido. Era o momento de Deus abençoar. Eu digo isso aqui, que quando chega o tempo de Deus, Deus nos dá em 5 minutos coisas que nós pedimos em 5 anos. É uma coisa impressionante. E a palavra fala que Deus a ouviu e abriu a sua madre. Então, Deus não se esquece do homem. A palavra diz em Isaías: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Nós sabemos que é difícil, mas pode acontecer. Também sabemos que isso acontece. Mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esqueço de ti. O Senhor afirma, Ele não se esquece de nós. Ele não esquece do seu servo, Ele não esquece daquilo que Ele nos prometeu. O lembrar aqui sim, no sentido de que não é que Deus esqueceu, mas Ele voltou lá na promessa. Ele cumpriu a promessa. Foi isso que aconteceu. Deus, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve o nosso clamor e vê as nossas lágrimas. Talvez hoje você esteja pensando que o Senhor se esqueceu de ti. Não, não se esqueceu não. Ele não desampara aquele que a Ele recorre. Veja o ladrão da cruz, meu irmão, minha irmã. Ele vira para Jesus e fala: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O Senhor lembrou dele naquela mesma hora. Falou para ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus não se esquece de nós. Ele não se esqueceu de todas as palavras que Ele te deu. Ele não se esqueceu das promessas. Ele não se esqueceu das profecias. Ele não se esqueceu daquilo que Ele falou ao teu coração no início do deserto. Se você está hoje aqui lutando, batalhando, pelejando, esperando em Deus, foi porque algo Deus te disse. Ninguém fica numa situação dessa, de deserto, que é uma situação que vai contra a natureza humana, porque se fosse se deixar levar pela nossa natureza, nós já teríamos pulado fora há muito tempo. Ninguém fica numa situação dessa se Deus não operar em nós o querer e o efetuar. Ele opera o querer, lutar pela restauração, e o efetuar, que é buscar, orar, jejuar, pagar o preço por essa restauração. E o irmão, a irmã pode pensar, ter essa sensação, porque quando nós não vemos as coisas mudando, quando nós não ouvimos a voz de Deus como nós gostaríamos de ouvir, porque muitas das vezes Deus fala e fala nas entrelinhas, e nós não entendemos o que Ele está falando. Não é que Ele não esteja falando, a gente tem que ter uma sensibilidade do Espírito Santo para perceber, porque às vezes Deus vai responder, vai falar pelas situações, pelas circunstâncias, por aquilo que se apresenta. Deus, Ele fala, conversa demais nas entrelinhas. Então tudo tem um tempo. A palavra de Deus é cheia de lembrou-se. Lembrou-se Deus de Noé, lembrou-se Deus de Abraão, lembrou-se Deus de Raquel, lembrou-se Deus de Ana. Deus, Ele se lembra. Não que Ele esqueça, não que Ele tenha amnésia, mas no sentido de que chegou o momento de Ele cumprir aquilo que Ele falou lá atrás, da promessa dEle se cumprir. Deus não se esqueceu de ti. O homem pode se esquecer de nós, mas Ele não se esquece. No desespero, Raquel, ela clamou a Jacó: dai-me filho, senão morro. Jacó não podia fazer nada. Ele até se revolta com ela. Ele não podia. Homem nenhum pode te ajudar. Homem nenhum vai te socorrer. Homem nenhum vai te dar um milagre. Só Deus pode te dar um milagre. E só Ele te dará. Só que milagre tem tempo. Promessa tem momento para se cumprir. Tem um momento. O tempo de Deus para a sua vida e o tempo de cada um é diferente um do outro. Ele virá ao teu socorro. E tu será contemplado com aquilo que Ele te prometeu. Tá? Confia, descansa, não entre em desespero. O desespero faz com que nós venhamos a transferir a nossa fé, tirar ela de Deus, quando nós cremos no Senhor, e colocamos ela em nós, numa outra pessoa. Não se desespere. A Raquel estava dizendo: eu vou morrer, eu não estou aguentando, eu vou morrer com essa situação. Enquanto ela pensou que ia morrer, enquanto ela estava desesperada, ela não viu o milagre, ela só viu sofrimento. Aí o texto avança, e você não vê mais uma queixa de Raquel. E chega no versículo 22, Deus se lembra de Raquel. Em algum momento Ele se lembrou dela. E Ele realizou a bênção que tanto ela pedia a Ele. Não vai ser diferente na sua vida, tá bom? Descansa, guarda a tua fé. Olha, a tua fé tu tem que guardar. Eu tenho que guardar. A nossa fé é o que nos deixa vivo no deserto. Se tu perder a tua fé, você perde tudo. Se você manter a tua fé, a promessa se cumprirá inevitavelmente na sua vida, na sua casa, na sua família. Tá bom? Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.